Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Nos versos 1 e 2 nós meditaremos. O nosso tema, Jesus permanece ensinando. O texto bíblico nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Meus amados, é bom lembrar que o Evangelho segundo o apóstolo Mateus foi escrito com o propósito de apresentar Jesus como o tão esperado rei, pertencente à casa de Davi, que veio libertar o povo de Israel do jugo da escravidão do pecado ao anunciar o reino dos céus. Porém, ao ser rejeitado pelos judeus, o plano de redenção de Deus foi estendido aos outros povos, dando origem aos cristãos. Como vimos no capítulo 12, a incredulidade dos judeus foi contínua e crescente, a ponto dos fariseus afirmarem que os milagres do Senhor tinham como fonte o diabo, rejeitando a sua obra messiânica. Também meditamos que nem a sua família conseguiu dissuadi-lo a parar com suas pregações. Tanto foi assim que no verso que lemos afirma que naquele mesmo dia ele saiu de casa, foi para a praia da Galileia, sentou-se ali, talvez para refrescar e descansar. Mas as multidões não lhe davam trégua, o seguiram e se reuniram ao seu redor de tal forma que ele teve que entrar num barco para poder se sentar. Como o formato geográfico daquele local era ideal para se falar em público, ali aconteceu o terceiro sermão de Cristo registrado no livro de Mateus. O primeiro foi ético, o segundo discipulado e agora o terceiro foi sobre a sua missão, anunciar a chegada do reino dos céus para os homens. Só que, como sua mensagem estava sendo rejeitada por seus compatriotas, agora ele passaria a ensiná-los sobre o reino dos céus por meio de parábolas. Somente os seus discípulos ele revelaria os significados dessas narrativas. Cristo utilizou de parábolas para ensinar lições morais e espirituais ao povo. Ele lançava mão de cenas reais do dia a dia no Oriente Médio e fazia uma comparação ou paralelo com as verdades sobre o reino de Deus, através de uma linguagem simples e objetiva. É interessante observarmos que o texto descreve o Senhor sentado antes de falar. Portanto, ele não ficava em pé gritando, tampouco falando desesperadamente. Mesmo assim, ele obtinha silêncio total da multidão, porque falava com autoridade, sabedoria, inteligência e profundidade, alcançando os corações de forma que os seus ouvintes dedicavam toda a atenção a ele. Como os discípulos, todo aquele que tem acesso à Bíblia é um privilegiado. Não há parábola ou ensino do Senhor que ele mesmo não venha a esclarecer o significado e objetivo do mesmo, para que haja uma total compreensão e entendimento daquele que medita em suas palavras. Nós veremos isso na prática ao longo desse capítulo. Portanto, a ninguém será facultado afirmar que não conseguiu compreender as suas instruções sobre a salvação do homem. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.